Durante os 46 anos da história do futebol moçambicano, fomos uma nação que foi presenteada com diversos jogadores bons. Já apareceram por aqui os malabaristas, aqueles que com seus dribles conseguiam encantar e impressionar todo mundo. Já apareceram os líderes, aqueles que conseguiam jogar um belo futebol e conseguiam manter a liderança em campo. E já apareceu ele, o único que conseguiu escrever o seu nome com tinta de ouro no coração de todos os moçambicanos. Manuel Buquan, o fenômeno moçambicano. No vídeo de hoje, que estreia a série Eternos Craques do Futebol, vamos contar como é que foi a trajetória futebolística de Manuel Buquan, o maior artilheiro da história do futebol moçambicano. Tico Tico nasceu no dia 16 de agosto de 1973, em Lourenço Marques, que atualmente é conhecida por Maputo, mas naquele tempo, devido ao domínio colonial português, era chamada de Lourenço Marques. Cresceu no bairro da Mafalala, mas a sua juventude foi feita no bairro da Maslangalém. Desde criança, como a maioria das outras crianças, Tico Tico sempre brincava, mas a sua brincadeira favorita sempre foi o futebol. Mas devido ao domínio colonial português naquela altura, Tico Tico nunca viu no futebol como uma escapatória para o seu futuro, ou seja, ele nunca viu-se a transformar-se num jogador profissional na sua infância, pois naquele tempo o domínio colonial português era tão forte que dificilmente pessoas moçambicanas conseguiam transformar-se em jogadores profissionais. Então Tico Tico sempre dedicava a maior parte do seu tempo nos estudos, que eram e até hoje são, a escapatória para muitos jovens por aqui. Desde muito novo, Tico Tico sempre impressionava com seu futebol. Era diferente de todos os jogadores, pois ele possuía coisas que a maioria dos jogadores não possuíam. Desde muito novo, Tico Tico sempre era rápido, ágil e conseguia remates tão bons, certeiros à baliza. Isso o fazia ser diferente da maioria dos jovens da sua geração. Tico Tico sempre foi diferente dos outros meninos do seu bairro no seu futebol, pois era um jogador que conseguia muito novo impressionar e jogar com jogadores mais velhos que si, mas mesmo assim não perdia a sua casa. E foi exatamente mostrando as suas habilidades nos jogos dos bairros que aos seus 11 anos de idade impressionou os olheiros do grupo desportivo de Maputo, que naquela altura não demoraram e chamaram o jogador para a sua base de formação. Tico Tico foi assim com seus 11 anos de idade integrado no grupo desportivo de Maputo, onde ficou na base de formação num período de 7 anos. Já numa base bem sólida, não nos bairros, já num clube que tinha personal trainer, que tinha já todos os recursos necessários, Tico Tico aprimorou cada vez mais as suas habilidades. Aquelas poucas habilidades que ele tinha de saber correr muito, de ter remates bons, foram aprimoradas já com treinadores profissionais e assim, naquele tempo, criava-se uma das grandes lendas do futebol moçambicano. Passados 7 anos que ele teve na camada de formação, em 1992, viria a oportunidade para o jogador poder estrear-se no Campeonato Nacional de Futebol, ou seja, no Moçambola. E na sua primeira oportunidade, Tico Tico não decepcionou, entrou em campo e mostrou aquilo que desde muito novo ele vinha mostrando nos seus bairros, que era o seu belíssimo futebol. Tico Tico na sua primeira temporada teve uma temporada muito boa, não se sabe ao certo até os dias de hoje qual é que seriam os números do jogador, ou seja, quantos jogos e quantos gols ele teria marcado, mas sabe-se que essa temporada foi tão boa porque ele começou a impressionar diversos clubes depois daquela temporada ter terminado. Os clubes que mostraram mais interesse foram clubes da África do Sul, mas devido ao regime apartheid que dominava naquele país, os clubes daquele país não podiam contratar jogadores de fora, razão pela qual Tico Tico, depois daquela temporada boa que teve, não foi jogar na África do Sul, mas ingressou em outros patamares de futebol, pois clubes europeus também mostraram interesse no jogador. E assim, em 1993, começava a trajetória do jogador na Europa. Em 1993, Tico Tico tem uma oportunidade de ir fazer testes num dos maiores clubes de Portugal, que é o Sporting Clube de Portugal. Ele vai para lá e fica um período de 6 meses treinando naquele clube, mas infelizmente, devido a algumas condições que o jogador não tinha, não conseguiu assinar com o Sporting Clube de Portugal. Mas o jogador diz que o tempo que passou no Sporting não foi uma decepção, pois foi um tempo que ele teve o prazer de partilhar o treino com grandes nomes do futebol como Luís Figo. Tico Tico ficou 6 meses no Sporting Clube de Portugal e, não tendo conseguido assinar, não viu outra alternativa senão voltar para Moçambique. Volta para Moçambique em 1993 e termina os outros 6 meses no grupo desportivo de Maputo. Em 1994 surge mais uma oportunidade para o jogador ir para a Europa, e desta vez o clube que abre as portas para ele é o Estrela do Amadora. Ele vai para o Estrela da Amadora e consegue até ter alguns minutos para jogar por lá, mas não tem todo aquele tempo suficiente para mostrar o seu talento.
A partir desta época, Tico Tico começou a ter muitas idas e muitas voltas para Moçambique. Ele ia muito, fazia testes lá, às vezes conseguia jogar, mas às vezes não conseguia, voltava para Moçambique. E nessa toda lenga-lenga de idas e de voltas, Tico Tico acabou participando do título que o Grupo Desportivo de Maputo conseguiu do Moçambola em 1997. Mas Tico Tico nunca realmente conseguiu se firmar no futebol europeu. A sua passagem por lá não foi tão boa. Quando o regime que dominava na África do Sul, o Apartheid, termina, clubes da África do Sul começaram já a olhar novos talentos, começaram já a olhar para estrangeiro, pois com o fim do Apartheid, aqueles clubes já eram permitidos contratar jogadores de fora. Em 1997, o Jomo Cosmo decide investir no moçambicano Tico Tico e contrata o jogador. Já numa base bem sólida, num clube que tinha bases sólidas e tinha já maiores infraestruturas e melhores condições que o Grupo Desportivo de Maputo, Tico Tico teve mais chance de destacar-se e teve mais chance de continuar a evoluir no seu futebol. E foi uma questão de tempo para que os golos e as assistências começassem já a vir no Jomo Cosmo. Então no Jomo Cosmo, Tico Tico jogou num período de 2 anos. Depois desses 2 anos, no ano de 2000, Tico Tico teve uma oportunidade de ir para a MLS, onde foi jogar no Tampa Bay Mutiny, nos Estados Unidos da América. Mas a sua passagem por lá não foi tão boa assim, razão pela qual ele volta para o Jomo Cosmo e volta a jogar mais 2 temporadas por lá. Juntando toda a trajetória dele no Jomo Cosmo, foram um total de 91 partidas e um total de 44 golos que Tico Tico marcou no Jomo Cosmo. No futebol sul-africano, Tico Tico ainda representou outros clubes. De 2000 até 2006 jogou no SuperSport United, de 2006 até 2008 jogou no Orlando Pirates e em 2008 teve uma curta passagem pelo Middlesbrough. Na África do Sul, Tico Tico conseguiu muitos recordes por lá. No Jomo Cosmo ele conseguiu ganhar 2 títulos, além do título individual de ser o estrangeiro que conseguiu mais gols em um clube da África do Sul. Além deste feito, também Tico Tico tem um outro recorde na África do Sul, o de estrangeiro que mais gols marcou por aquele campeonato, porque em toda a sua trajetória em todos os clubes que jogou, totalizando, Tico Tico fez um total de 108 golos na PLS, ou seja, na Premiership, no campeonato sul-africano. Em 2010, Tico Tico retornou para Moçambique e o clube que abriu as portas para ele foi o Grupo Desportivo de Maputo, mas ele não voltou para impressionar, ele só voltou mesmo para pendurar as botas. E não nada melhor do que voltar para o clube que deu a oportunidade dele ir para a Europa, que deu a oportunidade dele brilhar. Então ele decidiu em 2010 voltar para o Grupo Desportivo de Maputo, que foi onde ele pendurou as botas. Já pela seleção principal de futebol, Tico Tico começou a jogar em 1992 e foi aqui onde Tico Tico escreveu a sua história. Tico Tico, até os 10 de hoje que eu estou a gravar esse vídeo, detém o recorde de maior artilheiro da história do futebol moçambicano. Tico Tico pelos Mambas jogou um total de 83 partidas e nessas 83 partidas Tico Tico marcou 27 golos. O seu primeiro golo foi marcado no dia 25 de junho de 1993, no jogo que Moçambique realizava contra a Tunísia. Tico Tico também detém o recorde de ter o golo mais importante da história do futebol moçambicano, pois no dia 27 de junho de 1997 marcou o golo que garantiu a qualificação dos Mambas para a sua primeira Copa Africana das Nações. Aquele golo é considerado até os 10 de hoje um dos golos mais importantes da história do futebol moçambicano. Até os 10 de hoje que eu estou a gravar este vídeo, Tico Tico é o maior artilheiro da história do futebol moçambicano e este é um recorde que com certeza vai levar muito tempo para ser quebrado, pois o segundo artilheiro da história do futebol moçambicano é Domingues, que está com 16 golos e Domingues já está nos seus 38 anos de idade, então daqui a pouco vai reformar. O terceiro maior artilheiro da história do futebol moçambicano é Daru Monteiro, também com 16 golos e todo mundo sabe que Daru Monteiro já pendurou as botas há muito tempo, então ou seja, este recorde é um recorde que no mínimo vai ter uns 50 anos para ser quebrado, ao menos que apareça um Haaland aqui em Moçambique. Este recorde vai ficar por muito tempo. Tico Tico é um jogador que é amado por muitos devido à história que ele escreveu neste país. Muitos chamam ele de craque, outros chamam ele de lenda, outros chamam ele de capitão, outros chamam ele de artilheiro, mas para nós aqui ele sempre será uma eterna lenda do futebol moçambicano. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like e deixe aqui nos comentários que outro jogador você gostaria de ver a sua história contada aqui no Eternos Craques do Futebol. Meu nome é Andribo, foi um imenso prazer estar consigo, a gente se fala no próximo vídeo. Vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui para que continue a assistir e divirta-se com mais conteúdo aqui no canal. Hasta la vista!